O ideal, hoje tem alguns estudos que relatam uma não necessidade plena disso, mas o ideal até o momento é o uso 30 minutos antes da refeição em jejum. Por quê? Porque as bombas vão começar a produzir a serem ativadas em jejum e o fármaco já tem que estar no local para quando a bomba for ativada, ele se ligar de forma covalente no canalículo dela. Por isso que não é na primeira dose que você vai inativar 100%, 90% das bombas. Você vai precisar de 2 a 5 dias de repetição de dose, normalmente é feito uma vez ao dia. Diferente dos antagonistas H2, normalmente precisam de 2 vezes ao dia, tá? Eles são usados uma vez ao dia e com isso, de 2 a 5 dias, eles vão fazer uma supressão ácida considerável. Tá? A administração junto com alimentos, até então, reduz essa taxa de absorção. E o uso concomitante com outros antiácidos não é utilizado. Não faz muito sentido, tá certo? Porque você pode reduzir a eficácia. Tá? Porque as vias são comuns, ainda que você vá usar a via final ácida com inibidor de bomba, mas se você usar uma via anterior, que já reduziu a produção de ácida, isso pode neutralizar a eficácia, o efeito dos inibidores de bomba. Tá certo? Indicações clínicas. Todas as situações. Úlceras gastroduodenais, doença do refluxo gastroesofágico, gastrite por estresse, gastrites idiopáticas, aí vai uma pegadinha. O consenso é você, se é de leve a moderada, sem complicações, sem ulcerações, antagonistas H2. Caso seja necessário a uma cronicidade dessa gastrite idiopática, aí se faz uso de inibidor de bomba, tá certo? Úlceras em pacientes usando AINES e reduzir o risco de úlceras duodenais associadas à infecção por H. pylori, primeira linha, tá? Para infecção por H. pylori. Vamos lá. Efeitos adversos são raros também, são muito bem tolerados. É mais ou menos aquilo que a gente viu de constipação, enjoos, náuseas, dores abdominais, como a gente tinha conversado com os antagonistas H2. Tá? Alguns relatos, mais raros ainda, de reações de hipersensibilidade, choque anafilático, dores musculares, mas muito raro. Casos raríssimos na literatura. De uso prolongado, então, é o que a gente estava falando com relação aos antagonistas H2. Como eu vou ter uma redução da síntese ácida, eu faço uma hipocloridria. Essa hipocloridria pode desencadear um aumento de risco a infecções entéricas, porque o ácido ele não está só lá para aumentar o processo digestivo, ele está lá para proteger. Tá? O estômago, o organismo da entrada de patógenos pela mucosa gástrica, tá certo? A hipergastrinemia, então, como eu falei dos antagonistas H2, pode ocasionar e vai ocasionar rebote ácido, tá? Então, principalmente em situações de uso crônico, não deve ser interrompido de forma abrupta. E em animais de experimentação, há relatos de redução da absorção de vitamina B12, tá certo? Por ocasião da diminuição da liberação de fator intrínseco, tá? Isso eu chamo a atenção pelo seguinte: esses dados foram confirmados em animais de laboratório e há investigações, e até coloquei um artigo aqui atual, do fim do ano passado, que é uma revisão, tá, sobre o uso de inibidores de bomba de prótons e o desenvolvimento de demência. Dentro dessas demências, a mais comum é Alzheimer, tá, observado. Então, indivíduos idosos fizeram uso crônico por muito tempo de omeprazol, principalmente omeprazol, tem alguns trabalhos recentes descrevendo um risco aumentado para o desenvolvimento de demência, de Alzheimer, tá certo? O processo fisiopatológico, os mecanismos não são muito claros, mas parecem estar envolvidos com isso aqui, a diminuição da reabsorção de vitamina B12 no cérebro. Então, parece que isso favorece o desenvolvimento desses casos de demência, com as claras consequências clínicas características, tá certo? Vamos falar um pouquinho das interações medicamentosas. Lembrem que eu citei o caso que, assim como os antagonistas H2 e os antiácidos, aqui vai se repetir. Como eu tenho uma redução do pH gástrico, logicamente eu vou interferir em processos de absorção, que vai interferir em processos de biodisponibilidade de determinada substância, que é um exemplo de algumas, ampicilina, cetoconazol, digoxina, tem outras. Então, essas substâncias podem interferir com o processo de absorção e biodisponibilidade. Outra coisa, o omeprazol nessa classe é uma substância que vai interagir, assim como a cimetidina no antagonista H2, é a principal substância que vai interagir com
as enzimas proteolíticas do sistema do citocromo P450. Então, do metabolismo. Por exemplo, o omeprazol vai inibir a 2C19. Com isso, vai interferir em metabolismo e eliminação de algumas drogas, diazepam, anticonvulsivante fenitoína, anticoagulante varfarina, aumenta a expressão de outro tipo de enzima, que aí reduz o efeito da teofilina, de alguns antipsicóticos. Então, veja, principal não é só o omeprazol é o principal. Tá? Pantoprazol é uma substância que não vai acontecer essa interação, rabeprazol também não vai interferir com enzimas de citocromo, mas as outras de alguma forma vão interferir. Aqui eu tenho um quadro comparativo de doses usuais utilizadas das substâncias da classe para úlceras e refluxo gastroesofágico. Observem, como eu tinha citado, são drogas que vão interagir, ser prescritas para uma vez ao dia, diferente de antagonistas H2, e as doses rotineiras utilizadas para o tratamento agudo, das úlceras principalmente, e doses com terapia de manutenção para essas situações, tá certo? Aqui um comparativo entre os antagonistas H2, as diferentes substâncias, 2 vezes ao dia, observando isso, para a úlcera ativa, comparado com alguns inibidores de bomba de próton, também para úlceras ativas, e também comparando a terapia de manutenção. Por que o antagonista H2 é muito utilizado à noite? Porque, como eu falei, o pico de acetilcolina à noite, no meio da madrugada, leva ao aumento da liberação de histamina pela célula enterocromafin simile, que vai responder por esse pico de acidez noturna. Então, essas substâncias são muito utilizadas ao deitar, para que eu consiga estabilizar esse pico de ação noturna. Doença do refluxo gastroesofágico, isso é uma principal indicação para esse uso dessas substâncias, tá? Quando tem presença de H. pylori, o carro-chefe de uso são os inibidores de bombas de próton, tá certo? Pode ser feito antagonista H2, era muito feito antagonista H2, mas antagonista H2 é se eu não tiver à mão nenhum inibidor de bomba de prótons, tá certo? Se eu tiver, não deve ser deixar de utilizar essas substâncias, tá certo?